Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 15 de junho de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 168, que tem como título De Madrugada. Emmanuel coloca uma passagem de João, capítulo 20, versículo 1, em que ele diz: E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. João, capítulo 20, versículo 1, do livro Pão Nosso, capítulo 168, de madrugada. E Emmanuel diz: Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor. Porque o Cristo fora imolado da cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesmo, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando, em todas as ocasiões, o mais cedo pelo mais tarde. Uma lição para nós que parece até um pouco difícil de ser compreendida, tentando perceber o que Emmanuel está querendo dizer para nós com essa lição de madrugada. E ele vai em João, capítulo 20, versículo 1, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. E aí, quando vamos fazendo a leitura do texto, vamos observando qual é o objetivo prioritário de Emmanuel. Lá no fim, nós encontramos a sua palavra dizendo: rememorando esse acontecimento simbólico,
recordemos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Podemos trazer isso para vários caminhos na nossa análise, mas vamos trazer para um específico de nós mesmos, que tem a ver com a fé e tem a ver com o arrependimento. Quando olhamos a atitude de todos aqueles que mais de perto seguiam Jesus, ao verem o acontecimento final de Jesus, que foi a sua crucificação, o seu desencarne, muitos se perderam na sua fé e na sua confiança. Muitos se esqueceram de tudo aquilo que Jesus havia dito e de tudo aquilo que ele havia exemplificado. Muitos se esqueceram dos enormes e mais profundos trabalhos de orientação que Jesus havia feito a cada um para a continuidade da tarefa. Muitos se perderam nas suas lamentações, nas suas reclamações, até mesmo em sua própria revolta, em acreditar que aquilo poderia ser possível e que aquilo realmente estaria acontecendo. Muitos se fecharam entre quatro paredes, choramingando o acontecimento daquele instante. Esqueceram o exercício da fé, da confiança de que tudo aquilo tinha um propósito final, que era justamente a evolução do planeta e de toda a sua população encarnada e desencarnada. A missão de Jesus não era uma simples missão, mas era uma gloriosa missão de transformação do mundo e da humanidade. E todos nós ficamos a pensar, principalmente este último parágrafo de Emmanuel, quando ele nos pede para que nós observemos o mais cedo e o mais tarde. E aí ele coloca no meio disso tudo a postura de Maria de Magdala, que mesmo diante das inúmeras dificuldades, mediante a incerteza, mediante talvez a sua própria falta de fé e de confiança em tudo aquilo que estava acontecendo, resolve sair da sua tempestade particular, da sua tempestade interior, para ir em busca de algo que fosse significativo. Sai de onde estava e vai de encontro, na madrugada, ainda escura, ao sepulcro de Jesus. E ali chegando, encontra pedra removida do sepulcro, constatando a ressurreição de Jesus, constatando, acima de tudo, a vida espiritual, constatando, acima de tudo, a continuidade da vida do Espírito. E nós, muitas vezes, mesmo nos dias de hoje, agimos da mesma forma. Como Tomé, precisamos ver para crer, porque ainda nos falta a verdadeira fé interior, a credibilidade de que há uma continuidade, de que esta não é a primeira vez, de que esta não é a primeira experiência, de que nós realmente necessitamos, precisamos compreender e acreditar
sairmos da nossa madrugada no escuro para a claridade do dia e do sol, compreendendo que, mediante as inúmeras adversidades que ocorrem na nossa vida, há sim um propósito em tudo. Um propósito que muitas vezes está ligado ao nosso roteiro reencarnatório, ou um propósito que muitas vezes está ligado ao bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. E antes que seja tarde demais, ou mais tarde, como diz Emmanuel, que nós possamos abrir os nossos olhos à realidade, que nós possamos abrir a nossa mente às verdades que se fazem presentes diante dos nossos olhos, para que desta forma possamos trabalhar de uma maneira mais ampla em benefício do bem e em benefício de nós mesmos. Maria de Magdala é um exemplo para nós da credibilidade. Muitos poderiam ter tido esta oportunidade, mas foi oferecido exclusivamente a ela, pela certeza que ela tinha lá na sua intimidade de que algo mais poderia acontecer, de que algo mais poderia ser oferecido por Jesus, mesmo após a sua crucificação. E ela foi a primeira a se encontrar com Jesus. Mesmo sem tocá-lo, mesmo sem poder abraçá-lo, ela teve esta oportunidade de vê-lo, de conversar com ele e de poder ir levar a mensagem da ressurreição a todos os demais que se encontravam perdidos em seus sentimentos e em seus pensamentos em virtude do desencarne de Jesus. Nós muitas vezes nos perdemos nas nossas aflições cotidianas por meras bagatelas. Outras vezes nos perdemos pela perda de algo importante. E em outras vezes nos perdemos pela perda de um ente querido. E é justamente neste instante em que somos colocados naquela posição dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que seguiam Jesus, daqueles que verdadeiramente tinham compreendido e entendido a sua mensagem, o seu exemplo. E não vamos, de maneira nenhuma, nos esforçando para sair da nossa madrugada, da madrugada que é a escuridão que muitas vezes carregamos em nós mesmos. Permanecemos naquela madrugada, naquela escuridão, sem muita confiança, sem muita fé, sem muita certeza. Será que vai melhorar? Será que vai mudar? Será que vai resolver? Será que isso terá uma solução? Será? Será? E quando olhamos Maria de Magdala, ela sai dessa madrugada, ela sai dessa escuridão e se defronta com a pedra removida. Logo em seguida, se defronta com a claridade do dia e do sol, com a claridade de Jesus à sua frente, dando-lhe as primeiras palavras após o seu desencarne e pedindo-lhe para que leve a mensagem a todos os demais, para que todos novamente se reunissem em torno da fé e da confiança. Como têm sido as nossas madrugadas? Como têm sido as nossas escuridões cotidianas, que muitas vezes, tanto a madrugada quanto as escuridões, se fazem presentes em plena luz do dia, quando o sol está ao meio-dia,
irradiando luz e paz aos nossos corações, e mesmo assim permanecemos incertos do que virá depois, do que acontecerá daqui a pouco. O que será que nos espera no dia de amanhã? Esta mensagem de Emmanuel é muito bonita, muito significativa, quando ele traz a passagem de João e coloca Maria de Magdala como um exemplo expresso e significativo da confiança, da fé, da certeza de que nada acabou, que estamos num trabalho contínuo, seguindo uma estrada de evolução e de progresso. E essa estrada, em muitos momentos, ela está cheia de pedras, mas em outro instante ela tem um bom asfalto. Em determinados instantes ela tem uma grande descida, mas em outros momentos ela também tem uma forte subida. E através destas diversidades do caminho é que nós vamos conseguindo evoluir, é que nós vamos conseguindo progredir e estabelecer em nós uma plena convicção de que nós somos espíritos eternos e que a morte nada mais é do que um instante passageiro, quando saímos de uma experiência para retornarmos à casa de origem e nos prepararmos, talvez, para uma outra experiência. Tudo isso se faz exclusivamente nesse texto. Quando olhamos de madrugada, será que Emmanuel quis dizer com esse título, de madrugada? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Imaginemos se este fato não ocorresse. Imaginemos se Jesus não oferecesse a todos a prova final da vida espiritual. Todos se separariam, todos se perderiam na falta de confiança e na falta de fé. Todos, com certeza, acreditariam que, na verdade, aquela morte era o fim de tudo. E que talvez tudo aquilo que Jesus havia dito não teria um verdadeiro alicerce para a vida e para as pessoas. Mas Jesus se faz vivo novamente. Em espírito aparece a Maria de Madalena, em espírito aparece aos discípulos, em espírito comprova a Tomé a veracidade do seu desencarne. E hoje nós compreendemos tudo isso de uma maneira muito mais profunda, através da codificação da doutrina, através dos livros de Raul Teixeira, de Valdo Pereira Franco, Chico Xavier e tantos outros médiuns que merecem a nossa confiança e a nossa estima, como também os espíritos que trabalharam com todos eles. A ciência vai nos provando isso. Então vejam como esse único fato, que a princípio nos parecia muito estranho, o título, ele traz uma reflexão muito profunda.
Nós muitas vezes vivemos nesta madrugada escura, quebramos os padrões de confiança, de fé, de esperança, de certeza em dias diferentes. O que nós estamos vivendo hoje no mundo? Mais uma vez, a falta de confiança, a falta de fé, a falta de padrões do bem e da caridade, a falta de padrões que verdadeiramente estimulem a nós a continuidade de sermos melhores. Pessoas desesperançosas com tudo que há acontecendo no mundo de uma maneira geral, acreditando que este é o melhor caminho. O caminho da indiferença, o caminho daquilo que é ruim, o caminho daquilo que é errado, o caminho daquilo que não nos traz nenhum esclarecimento, nenhuma melhoria. Observamos ao longo das semanas que se seguem coisas que muitas vezes nos parecem absurdas, fora da realidade da vida, mas são aqueles espíritos e aquelas almas que ainda vivem fora do sol radiante da verdade e permanecem na madrugada escura, quebrando padrões, quebrando certezas e procurando fincar suas raízes naquilo que não é eterno, naquilo que não é verdadeiro. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Mais tarde eu faço, mais tarde eu mudo, mais tarde eu me reconcilio, mais tarde eu perdoo, mais tarde eu amo, mais tarde eu faço. E quando olhamos este acontecimento simbólico, como diz Emmanuel, recordando o primeiro dia da semana, que foi o dia em que Maria Madalena vai ao sepulcro, transformamos a madrugada escura num dia radiante de sol. E aquilo que era mais tarde para nós passa a ser mais cedo, com a convicção e a certeza verdadeira de que tudo depende de nós. Tudo depende da nossa confiança, tudo depende da nossa fé, tudo depende da nossa esperança, tudo depende do bom trabalho que realizamos no cotidiano de cada dia para as verdadeiras transformações. Transformações que estão diretamente ligadas a nós mesmos e não ao próximo. Porque, como eu sempre digo, apesar de talvez não ter aí o entendimento de outros companheiros e irmãos de jornada, ninguém muda ninguém. A mudança se faz pessoal, individual, por vontade própria. Eu só consigo sair da minha madrugada escura quando quero. Madalena sai do recinto em que estava, amargurada, triste, talvez chorando, talvez com pensamentos turbulentos e sentimentos revoltantes, para ir ver. Será que ele morreu mesmo? Será que é verdade que ele foi crucificado? Não pode ser. Ele falava de uma vida eterna, ele falava de uma continuidade, ele falava de um reino espiritual. Vou até lá ver. E assim aconteceu. Quando chega, a pedra estava removida.
Não havia mais nada no sepulcro, além de um simples pano que cobria o seu corpo. Jesus aparece a ela e ela leva a mensagem divina aos apóstolos. Eles o recebem, como também Tomé o recebe e comprova a veracidade do seu desencarne físico, mas não espiritual. Todos voltam ao velho padrão, ao padrão da confiança e da fé, ao padrão de que tudo aquilo que nos é oferecido como ensinamento, como mensagem, é vinda do plano maior da vida. E que tudo isso que nós estamos observando hoje, toda essa madrugada escura que nos envolve, mas não nos pertence, ela um dia vai passar. E o sol novamente brilhará para a humanidade. Porque é o destino do mundo e nosso. Não permaneceremos na escuridão da madrugada. O tempo, com as mudanças, com as transformações, com o padrão retamente estabelecido na confiança e na fé, nós alcançaremos a luz própria, em conjunto com a luz divina, em conjunto com a luz da vida que nos é oferecida pelo sol. Esse é o destino final. Queiramos ou não, acreditemos ou não. A escolha é nossa. Permanecer choramingando, reclamando, revoltados, para com a vida e para com tudo e todos, mantendo-nos na madrugada escura, durante dias, semanas, meses, anos, décadas, ou sairmos para a vida, mantendo a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, mantendo o nosso padrão e alcançarmos com isso o encontro com Jesus, o encontro com a nossa essência, que é a espiritualidade, que é, acima de tudo, o engrandecimento de nós mesmos. Porque todas as vezes que nós nos retraímos para reclamar, para resmungar, para criticar, para apontar, para qualificar, para classificar, nós estamos na madrugada escura. Não entendemos ainda a mensagem de Jesus. Não entendemos ainda o Evangelho de Jesus. Mas quando passamos a tomar uma outra postura, de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais aberta, saímos daquela madrugada escura e nos fazemos presentes na claridade da vida e da realidade, de que somos imortais, de que somos espíritos eternos, de que somos espíritos a caminho da luz de nós mesmos, da luz que paira no universo, nas inúmeras moradas de Deus, nosso Pai. Então, fica aí o nosso estudo e a nossa reflexão de hoje, capítulo 168 do livro Pão Nosso, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada,
sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Palavras de João, capítulo 20, versículo 1. E Emmanuel completa: não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguimos apreender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor. Porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro. Muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Tudo na vida nos é lição. Tudo na vida nos é ensinamento. Seja qual for a proporção, seja qual for o problema, tudo é para nós uma lição. Uma lição para sairmos da nossa escuridão, da nossa madrugada, e adentrarmos a verdadeira ressurreição, a verdadeira tarefa de compreender que somos espíritos eternos em aprendizado aqui na Terra. Fica aí, então, a nossa mensagem de hoje. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela bondade, por estarmos juntos, por estarmos aprendendo sempre um pouco mais com o Evangelho de Jesus, com os livros da codificação, com os diversos livros que nos são trazidos pelos médios e pelos bons espíritos. Que você tenha um bom final de domingo, que você tenha uma excelente semana e que você reflita um pouco mais, procurando sair dessa escuridão que muitas vezes teima em ficar junto de nós, para que a luz da vida se faça presente e que nós saibamos aceitar, compreender e trabalhar da melhor forma possível os nossos desafios e as nossas dificuldades. Convido você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série
dos domingos, o estudo sistematizado. Estamos fazendo aí um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, também psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Que Jesus abençoe a você, seu lar, sua família e toda a sua caminhada, com muita luz, com muita confiança e com muita fé. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.